Se eu não tenho uma mentalidade focada em vendas, logo eu não consigo desenvolver as minhas crenças potencializadoras de... E se eu acho que eu estou atrapalhando o cliente, que eu já ouvi isso daí, se eu acho que o cliente não está querendo me ouvir, se eu entro numa reunião pensando que a reunião vai dar ruim, se eu entro numa reunião focado só em vender, e não em gerar clareza para o cliente, não em fazer a melhor sessão estratégica da minha vida, o que acontece? Não vende. Não vende. Porque a minha mentalidade está errada. E isso é muito sério. O Cássio já teve algumas vivências aqui que quanto mais bugada está a mente, menos resultado financeiro a pessoa consegue gerar. Vocês já viram o tanto que é complicado, o tanto que é desafiador, o tanto que é difícil uma pessoa conseguir mobilidade social? O que é mobilidade social? É sair de uma linha de pobreza e ir para uma linha de prosperidade, crescer, evoluir na vida? Vocês já viram tanto que é difícil isso? Por quê? É difícil a pessoa ganhar, fazer dinheiro? Não. O que é difícil? Ela mudar a mentalidade. Ao longo da minha carreira, e lá se vão mais de 20 anos, trabalhando só com isso, marketing e vendas, fazendo exatamente isso daqui, dando treinamentos. Ao longo da minha carreira, eu vi centenas de pessoas que eram águias, que nasceram para voar alto, que nasceram para romper, que nasceram para vencer, que nasceram para viver o melhor de Deus nessa terra, para viver uma vida de abundância, mas estavam vivendo vida de pobreza, vida de miséria e vida de escassez. Por quê? Por conta da mentalidade. Águias com mentalidade de galinha. E eu já falei isso aqui nessa sala. Então, tudo começa na onde? Mentalidade. Na mentalidade. Você pode, Cássio, ter a melhor técnica, ter a melhor dialética, explicar, gerar clareza para o cliente. Mas, Gabriel, se você não tiver mentalidade forte para a venda, vai chegar na hora do fechamento, na hora de você pedir a venda para o cliente, e você não vai conseguir. Aí é onde a maioria dos vendedores, principalmente os inside sales, né, vendedores internos que trabalham com vendas complexas, eles não conseguem entender. Fala assim, nossa, mas eu fiz tudo certo. A reunião fluiu que foi uma maravilha. A apresentação foi top. Tirei todas as dúvidas do cliente. Mas na hora H, o cliente não fechou. Por quê? Muito provavelmente a mentalidade desse vendedor, desse closer, desse inside sale estava errada. E a gente precisa entender dentro desse cenário que a venda, ela é emocional. E ela é emocional não só do lado do vendedor, mas principalmente do lado do cliente. Então, o que é esse fator de venda emocional? Hoje, pesquisas, dados já nos mostram que toda a decisão que a gente toma, desde uma decisão simples a uma decisão estratégica, a gente toma ela primeiro no nível da emoção, para depois ir para o nível da razão. Exemplo, eu vou comprar uma sandália, uma chinela. Eu quero uma que eu acho que seja mais bonita, que se adeque melhor ao meu pé. Isso é emoção, é fator emocional. Aí depois você pensa, não, mas e o preço? Vou comprar uma casa. Eu quero uma casa para mostrar que eu venci na vida, eu quero uma casa onde eu vá me sentir bem, onde eu vá sentir segurança. Isso é fator emocional. Depois que a gente vai para o fator racional. Pega essa chave. Como nós sabemos que a maioria
e é a maioria esmagadora, mais de 80% de todas as nossas decisões estão no campo emocional. Então, enquanto especialistas em crescimento acelerado, o que a gente precisa fazer para o cliente? Vender para o cérebro emocional e justificar para o cérebro racional. Então eu discorro, traço todo um discurso baseado nas emoções, eu trago a emoção para a venda e vou justificando a decisão do cliente a nível racional. Por quê? Ele toma a decisão emocional, só que o racional dele está corroborando, está fortalecendo a decisão que ele tomou. Se eu não fizer isso, se eu vender para o emocional e esquecer o racional, vai ser gerado algo chamado de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Anota isso daí. Dissonância ou dissonância? Dissonância cognitiva. Não sei. Isso. O que é a dissonância cognitiva? É quando eu tenho duas informações e as duas informações no meu cérebro, na minha cognição, não estão alinhadas. Elas estão disputando, elas estão fora de harmonia, fora de sintonia. Mais ou menos como acontece a dissonância musical. Então, por que eu preciso vender para o cérebro emocional e justificar para o cérebro racional? Porque quando eu faço isso, eu coloco os dois na mesma sintonia. E daí eu não gero a dissonância cognitiva. Ou seja, eu não corro o risco do cliente ficar pensando, nossa, será que eu fiz um bom negócio? Nossa, será que eu não conseguiria mais barato? Nossa, será que eu não conseguiria o mesmo serviço pela metade do preço? Nossa, será que eles vão entregar tudo o que eles prometeram? Tudo isso é dissonância cognitiva. Por isso que eu trago o cliente a nível emocional e trabalho com ele a nível racional. Faz sentido, Cássio? Sim. Faz sentido, Biel? Sim. Legal. Então, olha só. A gente vai tratar aqui muito sobre venda emocional e vai trabalhar também a matriz ativa de formação de crença. Porque se eu não tenho isso daqui muito bem definido, matriz ativa de formação de crença, eu quero que vocês nunca mais esqueçam esse termo. Se eu não tenho isso daqui muito bem definido, eu não consigo trabalhar a nível da venda emocional e eu não consigo desenvolver a minha mentalidade forte de venda. O que é uma mentalidade forte de venda? O não na venda faz parte do jogo, sim ou não? Na verdade, a venda é mais de 80% de não. Olha então, só. Quem sabe lidar com... O não, ele faz parte da venda. Ele faz parte do jogo da venda. Assim como a falta faz parte do futebol, faz parte do esporte. A pessoa que não entende a matriz ativa de formação de crença, a cada não que ela recebe, ela vai ficar mais decaída. Ela vai gerar crenças debilitantes ou crenças limitantes, limitadoras. Crenças que impedem o crescimento dela. A pessoa que tem mentalidade de venda forte, a cada não que ela recebe dentro da matriz ativa de crença, ela começa a pensar, pô, olha só, eu sei que eu preciso de 10 não para ter um sim. Já recebi 8 não aqui. Quer dizer que só falta 2 para eu conseguir chegar no sim. E o detalhe é que vocês vão perceber, o Cássio já deve ter percebido, que aqui com a gente precisa de poucos sims para fazer extraordinários resultados. Então você não precisa de muito sim. Você precisa de poucos, mas constantes e consistentes. Então a cada não, e a gente vai falar muito sobre isso, a cada não, a cada cliente que não aparece, a cada cliente que bate a porta, né, no caso desliga o telefone, bate a porta na sua cara, é um não mais perto do sim que você está, ou seja, é um passo mais perto do sim. Imagina que o sim
seja uma caminhada, ele está ali na frente. E cada não é um passo. Isso é mentalidade forte de venda. Cada não é um passo. Então, a cada não, eu estou mais próximo do meu sim tão desejado. Então, como transformar conversas em decisões seguras e resultados consistentes? Quando eu entendo a venda emocional, quando eu entendo essa matriz ativa de formação de crenças, eu vou fazer o possível para passar essa matriz hoje para vocês, porque vocês merecem, vocês precisam ter essa informação. Quando eu tenho essas duas ferramentas, porque vocês concordam que entender que a venda é emocional e saber trabalhar a emoção dentro da venda e saber entender e saber aplicar a matriz ativa de formação de crenças, quando eu tenho essas duas ferramentas, eu transformo conversas em decisões seguras para o cliente. A sessão estratégica é o quê? Conversa. Você está simplesmente conversando com o cliente. Então, quando eu tenho essas duas ferramentas na minha mochila, eu consigo transformar essas conversas, essas sessões estratégicas, em decisões seguras para o nosso cliente. Eu vou passar para vocês aqui hacks muito profundos sobre como funciona a mentalidade humana. E daí vocês vão ter um nível de conhecimento que pouca gente tem. E como diz o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente vai ter um foco aqui em business, em negócios, em vendas, mas todo o conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, vocês podem levar para a vida. Por que a venda emocional importa? Sem ler, Gabriel. Por que a venda emocional importa? Baseado em toda essa introdução que eu fiz aqui. O cara empolgado, ele vai comprar, E se ele não for empolgado? Não vai comprar. Será que não? Acho que não. Se eu conseguir trazer a emoção certa. O cara que não é empolgado é porque é o cara que quer segurança nas decisões. E segurança é racional ou é emocional? Segurança é racional. Será? É. Não. Emocional também? Emocional. Olha só, quando eu falo, eu preciso me sentir seguro para efetuar essa compra, o sentir é emocional ou racional? Aí é sentimento. E se é sentimento, é Emocional, aí é emocional. Então, olha só, o cara que não é acelerado, que não vai fechar com você naquele momento, quer dizer que se eu trabalhar, é nele, exatamente nele que eu preciso trabalhar os fatores emocionais. Porque ele vai precisar de mais segurança, ele vai precisar sentir que o pé está no chão para ele tomar a decisão. Ele não vai querer dar o pulo de confiança, o salto, né, de fé que a gente fala. Ele vai querer andar em terreno seguro. Ele precisa sentir isso. E como que eu gero isso? Através da emoção. Sem ler, Cássio. Por que a venda emocional importa? Sem repetir o que eu falei agora. Nos slides anteriores explicou muito bem isso. Você falou que a venda é quase que completamente, né, emocional, e onde que a parte racional vem só como complemento. Então, por que a pergunta foi por que venda emocional importa? Porque a venda praticamente só acontece se a parte emotiva do cliente for bem trabalhada. Se a parte emocional estiver conectada com você. Se o cliente não sentir segurança, se o cliente não for com a sua cara, o fato dele ir com a sua cara ou não, é emocional ou racional? E aí? Cássio, não foi com a sua cara. É emocional ou é racional? Muito emocionado. Emocional, cara. Por quê? Que dentro da nossa metodologia, uma das primeiras coisas que é exigida é criar o quê? Conexão com o cliente. Porque a conexão forte traz o emocional para o nosso lado.
Então, nada do que foi explicado, do que foi apreendido lá atrás, não tinha um porquê. E agora, dentro desse novo cenário que vocês estão começando a participar, vocês vão começar a entender os porquês. Ah, por que eu tenho que falar isso no começo? Por que eu tenho que usar essa palavrinha? Por que eu não posso utilizar daquelas? Porque aquilo que não precisa ser dito em uma negociação é fundamental que não seja dito. Porque eu posso bugar a emoção do meu comprador. E uma vez que ele está com a emoção bugada, o que acontece? A venda mia. A venda cai. Faz sentido, gente? Faz. Eu estou falando aqui alguma besteira. Então, olha só. Decisões são frequentemente associadas pela emoção e justificadas pela razão. Acionada, né? Acionadas, isso mesmo. Decisões são frequentemente acionadas pela emoção e justificadas pela razão. O que isso significa na prática? Significa aquilo tudo que eu já venho pontuando aqui nessa parte introdutória. Eu preciso trazer clareza emocional para o decisor que está na minha frente, para depois eu trabalhar a razão dele. Anotem esse dado. Cerca de 87,3% de todas as grandes decisões que as pessoas tomam, elas tomam no âmbito emocional. 87,3% de toda decisão, ela é tomada primeiro a nível emocional, no subconsciente, para depois ir para o racional. Quando eu entro numa sessão estratégica com o cliente, eu procuro quase que de imediato estabelecer um laço de afinidade, um laço de amizade, fazer com que o cliente, que para o cliente pareça que já tem uma vida que ele me conhece, porque eu sei que as pessoas elas compram de quem elas conhecem, de quem elas gostam. Se o cliente não gostar de você, você pode fazer a melhor sessão estratégica da sua vida, que você não vai fechar. Por isso que o momento inicial da nossa sessão estratégica é tão importante, para estabelecer esse vínculo emocional. E a gente só pode ir para as vias de fatos, ô Gabriel, se essas vias emocionais estiverem muito bem conectadas. Tá fazendo sentido, gente? Sim. Então, olha só. Vender emoção é conectar o produto / serviço ao que o cliente sente, ao que ele teme perder e deseja conquistar. Porque em cada sessão estratégica que eu realizo, lá na hora da implicação, o cliente fica com a sensação, com o sentimento que o negócio dele vai falir, quebrar, se ele não começar o projeto dele com a gente. Porque é algo que ele teme muito perder. Ele teme perder o controle do negócio dele, ele teme perder faturamento, ele teme perder o market share, né, a fatia de mercado para os concorrentes dele, ele teme perder o negócio dele. Então, tudo isso é emoção. Então, vender ali dentro da emoção é conectar o produto ou serviço ao que o cliente está sentindo. Por que as perguntas de situação dentro do método SPIN que a gente implica aqui, que a gente aplica aqui na nossa operação, por que as perguntas de situação são tão importantes? Para a gente mapear. Mapear o quê? O cenário dele atual. E esse cenário atual está muito ligado a quê? As emoções. Ao que ele está sentindo. Lembra lá, mas de 0 a 10, quando você está feliz, satisfeito, o que o senhor sente quando o senhor chega e abre o seu caixa, o caixa está vazio?
Qual o sentimento que vem? Qual o sentimento que vem? Eu pergunto muito isso. O que o senhor sente, ô seu João, quando o senhor chega na loja, abre a loja 8 da manhã, deu 11h30 e o senhor não viu uma viva alma entrando na sua loja? Qual o sentimento que vem? Geralmente, o sentimento que vem do seu João é sentimento de derrota. Sentimento que vai dar tudo errado, que o negócio vai falir. Hoje a cliente falou que sente um sentimento de omissão. Omissão. Por quê? Eu deveria estar fazendo alguma coisa, mas eu não estou. E quando eu falo em trazer clareza para o cliente, é justamente, peraí, sentimento de omissão. Eu deveria estar fazendo alguma coisa, mas não estou fazendo, muito provavelmente é porque o cliente lá na outra ponta não sabe o que precisa fazer. Falta de clareza, escuridão. E essa escuridão reflete na emoção da pessoa. Por isso que o choro, enquanto está escuro. A pessoa que está a nível racional, que não está com a emoção abalada, ela vai chorar, sim ou não? Vender emoção é conectar produto, serviço, ao que o cliente sente. E o que ele mais sente é algum medo de perder. E depois, desejo de conquistar. Por isso que, no nosso método, a gente descobre quais são os sentimentos do cliente, situação atual, momento atual, descobre quais são os problemas que afligem ele, que tira o sono dele, que perturba a mente dele, e depois a gente pega esses problemas e faz o quê? Eleva a 10ª potência. Porque aqui eu vou trabalhar primeiro o medo, e depois eu vou trazer a solução, o que ele deseja. Quanto maior for o medo, mais rápida vai ser a ação do cliente na direção que você precisa que ele vá. Simples assim. Qual é a emoção que mais vende? Medo. Medo. As pessoas só se movem. Puxa pela sua vida, puxa pela sua vida. Quando você realmente decidiu se mover, mudar de vida, mudar de direção, quando estava tudo bem ou quando estava tudo errado? Quando estava tudo às mil maravilhas ou quando você ficou com medo de perder casamento, de perder relacionamentos, de perder a paz. Tudo às mil. 1000 bagaceiras. 1000 bagaceiras, é bem isso. Tudo às 1000 bagaceiras. Então, o medo de perder, ele faz você se movimentar. E quando eu falo você, eu estou falando do ser humano. Nós somos assim. O cérebro humano, ele é movido para te deixar vivo. Ponto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se é para te deixar vivo, ele se preocupa muito mais com aquilo que você pode perder, em última instância a vida, do que aquilo que você pode ganhar. Na pré-história, o homem da caverna, ele olhava, tinha uma fruta deliciosa ali. Só que antes dele pegar essa fruta, ele olhava ao redor dele tudo para ver se não estava vindo nenhum predador. Porque o medo de perder a vida era maior do que o desejo de conquistar o alimento. Ele preferia ficar com fome do que perder a vida. E é esse nível de clareza que a gente precisa levar para os nossos clientes. Então, sem emoção, guerra de preço e indecisão. Ah, eu vou fazer com meu primo mesmo. Vou fazer, meu sobrinho vai fazer para mim. Não, descobri um rapaz, uma menina que faz tudo. Um rapaz aqui. Por quê? Porque você não conseguiu se conectar com esse cliente, com esse lead a nível emocional. Com emoção, o cliente tem clareza, ele sabe que aquele rapaz, que aquela menina, a sobrinha do dono, não vai resolver o problema que ela tem. Uma pessoa que faz tudo, Vini, acaba não fazendo nada.
Com emoção, ela tem clareza que ela precisa ter uma equipe. Essa equipe precisa ser profissional para gerar o resultado que ela precisa. Porque senão ela vai continuar nadando e sempre morrendo na praia. Por quê? Que a maioria dos clientes que a gente faz sessão estratégica aqui fala assim, não, já investi muito em marketing, já investi muito aqui na equipe comercial, mas tudo foi balde furado, tudo eu levei prejuízo. Porque ela estava sem clareza, sem método, sem saber como agir. Então, com a emoção, a gente gera clareza, relevância e ação. E quanto maior o problema, mais barata a solução. Quanto maior, você falou tudo, cara. Quanto maior é o problema, é o medo de perder, maior vai ser o valor que ele vai pagar pela solução. Simples assim. Uma dipirona que resolve uma dor de cabeça custa 2, 3, 4 reais. Um outro medicamento que é a cura do câncer vai custar milhões. Quanto maior a dor, maior é o valor investido. Vamos falar aqui agora sobre base do método, que é a matriz ativa de formação de crenças. Como que essa matriz ela acontece, como que a gente desenvolve ela e como que eu uso ela ao nosso favor. Ou, no caso, ao meu favor. Então, o que é, primeiro, a matriz ativa de formação de crença? É toda comunicação, é tudo que se passa, é tudo que eu levo de forma ativa para a minha mente. Rodrigo, então quer dizer que tem a matriz passiva de formação de crenças? Sim. Então, a matriz passiva é tudo aquilo que eu deixo entrar na minha mente. Por exemplo, telejornais, essas músicas falando que o cara é chifrudo, que é corno, que rasta o chifre no asfalto. Tudo isso daí é matriz passiva de formação de crença. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso. Tudo isso. Por que lá em casa eu não permito que assistam o jornal? Ou jornais? Por quê? Isso gera um campo de matriz passiva de formação de crença. Porque o jornal ele é feito para te prender. E para te prender, as pessoas têm mais vontade de conquistar ou têm mais medo de perder? Medo de perder. Então o que o jornal faz para pegar a sua audiência? Medo. Ele começa a provocar medo. E daí você começa a assistir jornal, mesmo, medo até de morrer. Que você vê tanto... telejornal e não sei o quê, e vai e vem, e você começa a pensar, poxa, o país está uma anarquia, é o fim do mundo, é a terceira guerra mundial, por quê? Eles estão provocando medo. Então, a matriz ativa, e é isso que a gente vai tratar ao longo de todo esse treinamento, de formação de crença, ela é a matriz o qual eu mando a informação para o meu cérebro. Então, quando eu começo a baixar o teto, quando eu começo a pensar que eu não vou conseguir, quando eu começo a pensar que tudo está uma anarquia, que tudo está uma caquinha, que não vai dar certo, automaticamente eu preciso ativar a minha matriz ativa de formação de crença. Porque se eu continuar pensando que eu não dou conta, o que vai acontecer lá no final? Derrota. Eu não vou dar conta. Henry Ford tem uma frase que eu gosto muito, que ele disse assim, olha só, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, em ambos os casos, você vai estar certo. Por quê? Se eu penso que eu posso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou lutar, vou fazer até dar certo. Agora, se eu penso que eu não posso, na primeira queda eu paro. E por parar eu não consigo. E por não conseguir logo eu não posso executar aquela demanda. Então, o que você manda para a sua mente, matriz ativa, vai definir todo o seu futuro. Então, como que acontece a matriz ativa de formação de crenças? Tudo começa na
Comunicação. Na comunicação. Comunicação externa ou comunicação interna? Interno. Comunicação interna é aquilo que eu mando internamente, é o diabinho que fica falando no meu ouvido e eu começo a dar sentido às falas dele. Por quê? Todos os dias nós teremos pensamentos mundanos, pensamentos maus, pensamentos limitantes. Eu sou quem decide se eu vou deixar essa comunicação virar um pensamento real ou se eu vou bloquear. Como assim, Rodrigo, bloquear? Quando eu começo, Cássio, a pensar, poxa, será? Olha só, a crença limitante. Será que eu vou dar conta? Automaticamente eu cancelo esse pensamento. Eu começo a pensar, o que eu preciso fazer? Comunicação diferente, para dar conta de executar X coisas, X tarefa, X demanda. O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz para conseguir o fechamento com esse cliente? É totalmente diferente do que ficar mandando comunicação. Será que o cliente vai fechar? Será que eu fiz uma boa reunião? Será que isso? Será que aquilo? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz para chegar no resultado que eu preciso chegar? Simples assim. Muda a polaridade do pensamento. Crença limitante. Peguem essas. Essa. Crença limitante. Ela foca no problema. Qual o problema? Eu não vou vender, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir trocar de carro, o cliente não vai me atender, eu estou atrapalhando o cliente, minha solução é cara. Crença limitante foca no Problema. E a crença fortalecedora ou a crença potencializadora, ela foca no quê? Solução. Então eu paro de pensar no que pode dar errado, comunicação errada, comunicação que vai gerar crença limitante, e começo a focar o meu pensamento, a minha comunicação, no que eu preciso fazer para dar certo. Vocês estão vendo tanto que o conceito é simples? Parar de comunicar de uma forma e começar a comunicar de outra forma. Então, por que a maioria das pessoas não conseguem? Pessoal, isso daqui é algo que vocês não podem deixar de lado. No momento que eu desconecto emocionalmente da minha esposa, velho, o casamento vai ladeira abaixo. No momento que eu desconecto emocionalmente dos meus filhos, no caso da minha filha, o meu relacionamento com ela vai ladeira abaixo. Na hora, olha que profundo, que eu desconecto emocionalmente com o meu Criador, o meu relacionamento com ele vai de ladeira abaixo. No momento em que eu desconecto das minhas emoções, o meu relacionamento com quem? Comigo mesmo. Aí é onde eu me deixo cair nessas ciladas, que tem muita gente caindo lá fora. Jogos eletrônicos, vícios entorpecentes aos vários, vícios sexuais, vícios relacionais. Você já viu que tem pessoa que sai de um relacionamento ruim e entra no outro? Pior. Sai de uma briga com um e entra na briga com outro? Vício emocional. E tudo isso é porque eu estou desconectado comigo mesmo. Isso é muito verdadeiro. Então, olha só, como eu comentei aqui, prometi, não é só técnica de venda. É técnica para vida. E tudo começa na comunicação que eu mando para minha mente. Tudo começa na comunicação que eu mando. Se é uma comunicação boa, gera crença potencializadora. Se é uma comunicação ruim, gera crença debilitante. Então, olha só. A comunicação, vamos entender esse ciclo aqui. A comunicação gera pensamentos. O que é a comunicação? Poxa, será que vai dar certo?
Aí eu começo a pensar, não, mas e se não der certo? E se o cliente não me falar assim? E se o cliente não entrar? Você começa a gerar um ciclo de pensamentos. Esses pensamentos, eles estão diretamente ligados à comunicação primária que você mandou. Opa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? E você começa a criar panoramas dentro da sua mente. Você começa a criar cenários. Isso é ruim, viu? Cenários favoráveis para comunicação favorável e cenários totalmente errados de calamidade para comunicação errada. Aí eu pergunto, como que um vendedor pode sobreviver ao mercado voraz, que é as vendas, se ele tiver uma comunicação interna ruim? Como que vai ser o pensamento dele? Será que vai ser aquele pensamento de calamidade? Ah, vou atender mais esse cliente aqui, mas eu já até sei. Vai virar é nada. Quantas vezes você pegou no telefone para ligar com esse pensamento? Quantas? E se fosse aquela ligação que fosse fazer a diferença no seu faturamento do mês? Só que como você já entrou com a comunicação errada, o pensamento errado, a ligação não fluiu. Eu vou entrar nessa call com o cliente. Ah, mas eu sei aqui que... Só pelo tom de voz do cliente eu sei que não vai dar nada. Quem é você para saber de alguma coisa? Você mal sabe aquilo que você está mandando para dentro de você. A comunicação gera pensamento. O pensamento, ele vira sentimento. Sabe quando você começa a... Você manda uma comunicação, e se o cliente não entrar? E se o cliente não pagar o boleto? E se isso acontecer? E se não sei o quê? Vira pensamento, esse pensamento, ele gera aquela situação, quando é limitante, ele gera aquela situação de calamidade. E você começa a ficar ansioso. Você começa a ficar preocupado. Você começa a ficar em larga escala desesperado. E vendedor desesperado Perde venda. Não vende. não vende. Tudo isso porque começou A comunicação. comunicação interna errada. Você podia ter colocado interna ali, pequenininho. Porque a comunicação ela pode ser externa também. Só que ela chega aqui e ela vira interna. Então eu posso falar, Eu posso já pensar direto. entendeu? A mais forte é a interna. Mas aquilo que eu falo, às vezes eu falo para o outro. Comunicação externa. Mas eu falo daquilo que está passando dentro de mim. Lembra o que Jesus falou? O que faz mal para vocês não é o que entra pela sua boca, não é a comida, não é o que vocês vão comer ou beber, mas é o que sai. Pensei que tu ia citar que a boca fala do que o coração tá cheio. Mas é exatamente Tem a ver, isso, né? cara. Nesse sentido. Essa daí é a parte B do versículo, viu? Ah, Irmão. Essa daí é a parte B do versículo. Faz mal não aquilo que entra para os vossos corpos, mas aquilo que sai, porque a boca fala... do que o coração está cheio. Então, quando eu vejo um closer, um pseudo-vendedor, gerente, empresário, empreendedor, tacando pau no governo, falando que o mercado não presta, quando eu vejo lá anotado, o mercado está ruim. Isso daqui tudo é comunicação externa que o cliente está pontuando, mas é porque é o que está dentro dele. E tudo isso começou na comunicação. Detalhe. Uma ilustração. Tinha um senhorzinho, cidade do interior. Você já andando aí de carro,
Já viu na cidade do interior que tem, quando você vai chegando na cidade, tem um tanto de vendedor de estrada? Vende melancia, vende laranja, mexerica, vende a manga lá do doce, panela, polvilho, vende tudo. Queijo de trança, vende tudo. E numa dessas cidadezinhas no interior de um estado aqui do Brasil, tinha um desse senhor. E ele vendia e vendia bem. Vendia frutas ali, mexerica, laranjas, siriguela, que ele colhia do sítio da fazenda dele. Vendia diretamente na rua. E ele conseguiu educar o filho com esse dinheiro das vendas que ele fazia ali de beira de estrada. E esse filho dele, ele conseguiu educar tanto que ele conseguiu mandar o filho para fazer faculdade na capital. E o filho veio com o dinheirinho lá das laranjas, mexerica, limão que o pai vendia na beira da estrada. Veio, estudou, estava se formando, e o pai começou a perceber que a cidade estava crescendo. E ele começou a investir em publicidade e marketing. Então, a 20 quilômetros antes de chegar na banca dele, que agora já não era mais uma banca, já tinha virado um verdurão, ele colocou um painel rodoviário. Prepare-se, a 20 quilômetros você vai comer a melhor fruta da sua vida. Com 10 quilômetros ele colocou, já está chegando, faltam apenas 10 quilômetros. Com mais 5 ele colocou outro, com mais 1 ele colocou outro, e no pé da loja dele, ele colocou um, apontando para baixo, pronto, você chegou, agora é só entrar. E junto com isso ele fez anúncio na cidade, ele fez regaço. Ele fez algo muito poderoso dentro da cidade dele. Só que aí um dia, o filho dele já formado, era doutor, ligou para o pai, ô pai, olha só, deixa eu te falar, prepara os negócios aí porque o Brasil, esse ano o Brasil quebra. Cuidado com tudo que o senhor está fazendo. Se estiver fazendo algum gasto exagerado, pode parar porque o Brasil vai quebrar. Esse senhorzinho, ele começou a gerar uma comunicação interna dentro dele. Qual que era a comunicação? Se ele deu... O Brasil vai quebrar. As coisas vão ficar ruins, vão ficar difíceis. Eu tenho que parar de investir. Porque eu tenho que ter dinheiro para quando as coisas ficarem difíceis. Essa comunicação gerou um pensamento. Se eu não tiver dinheiro, quando as coisas ficarem difíceis, eu vou quebrar, eu vou falir, eu vou pedir esmola, meu filho vai ter que cuidar de mim. Esse pensamento virou um sentimento. Ele começou a ficar ansioso, ficar preocupado. Esse pensamento que ele teve começou a gerar sentimento de preocupação, sentimento de medo, de ansiedade. E esse sentimento, ele gerou uma crença. E como ele estava com a comunicação que o Brasil ia quebrar, gerou pensamentos de que tudo ia ficar ruim, tudo ia desandar a qualquer momento, que ele precisava parar tudo que ele estava fazendo, que estava gerando gastos de investimento. Ele ficou preocupado, ficou ansioso, gerou crença. Essa crença foi limitante ou foi potencializadora? Limitante. Se ela é limitante, ela vai gerar péssimos resultados. Resultados ruins. A crença, ela gera ação, a ação, ela gera resultado. Qual foi a primeira ação que o senhorzinho da nossa história fez? Cortou tudo o que ele fazia de investimento em comunicação. Não tinha mais o painel rodoviário a 20 quilômetros, 10, 5, e quando chegasse, não tinha mais carro de som na cidade, não tinha mais nada na internet, deixou cair o site, parou com tudo. Quando ele parou com tudo, o cliente sumiu. Uma empresa, uma loja de qualquer tamanho que não tem cliente, não tem faturamento.
Empresa que não tem faturamento, ela sobrevive ou ela acaba? E foi exatamente o que aconteceu com o senhorzinho da nossa história. Resultado, a empresa dele, que ele trabalhou a vida inteira, fechou. E sabe o que é mais impactante nessa história? Apesar de ser uma parábola, é que no final dela, aquele senhorzinho fala assim, meu filho estava certo. Ele me avisou que o Brasil ia quebrar e quebrou. Não vou falar com esse cliente, não vou ligar, a ligação vai ser uma merda. Liguei, a ligação foi uma merda. Aí eu falei que ia ser uma merda. Não vou entrar na sessão estratégica com esse cliente, porque vai ser ruim. Finaliza, falei que ia ser ruim. O Brasil vai quebrar. Paro tudo, deixo de fazer o que está gerando resultado e realmente quebra. Porque tudo começou na comunicação. Gente, no dia que vocês entenderem a gravidade que é isso, a profundidade de ensinamento que tem nessa rodinha aqui, a vida de vocês muda. Muda e muda por completo. Só que muda a 2 níveis. Para o lado da limitação e da escassez e para o lado da vida abundante e próspera. A grande pergunta é, para onde que vocês estão levando os pensamentos de vocês, os sentimentos, as crenças, as ações que geram os resultados? Comunicação, pensamento, sentimento, crença. Da crença vem a ação, da ação o resultado. Talvez a sua vida não tenha dado certo até agora da forma que você pensou, da forma que você vem sonhando, simplesmente porque você ainda não mudou o nível de comunicação que você tem. Talvez você ainda não conseguiu agendar tantas reuniões da forma que você precisa, na velocidade que você precisa, simplesmente porque você não mudou a sua comunicação interna. Talvez as reuniões ainda não tenham virado fechamento na velocidade que você precisa, simplesmente porque você não mudou a sua comunicação interna. Porque na hora que você mudar, o jogo vira, muda a chave. Falei que ia trazer alguns ensinamentos milenares aqui para vocês. E eu vou ler um livro, milenar para vocês. Esse livro, e para muito além de religião, se chama Bíblia. Eu sabia. Nela estão as grandes saídas da vida. E olha o que é dito lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3. E eu quero que vocês foquem na parte final desse verso, que é a parte B, que fala assim, ó, o que se vê? O que se vê é o quê? Resultados. O que se vê é o quê, Gabriel? Resultados. O que você vê na minha vida? É o resultado, é a roupa que eu visto, é o carro que eu ando, é a casa que eu tenho, são jogos que eu jogo, os clientes que eu atendo, a empresa que eu tenho. Você vê o resultado. Eu vejo na sua vida o resultado, eu vejo na sua vida o resultado. O que se vê originou-se daquilo que não se vê. Comunicação interna. O verso inteiro fala assim, pela fé. Fé é o quê? Fé emocional ou racional? Fé. Emocional. Precisou pensar, hein, irmão? Não. Fé é emocional. Sendo ela emocional, ela está na onde? Na onde? Sentimento. Nossa, cara, eu vou ter que falar tudo sozinho. Olha só, pela fé, a fé ela está no campo da emoção. Ah, existe a fé racional? Existe. Só que ela é muito mais emocional. Nós cremos, nós acreditamos sem ver.
E isso é loucura ao olho racional. Por quê? No olho racional, eu só consigo pegar esse copo se eu estiver vendo ele. Porque na hora que eu não vejo, faz um favor, eu vou fechar o olho, tira esse copo do lugar e eu vou tentar pegar ele. Mas fecha de verdade. Pronto, fechei. Foi? Foi. Olha só, na hora que eu não vejo, Quase caiu aqui, ó. na hora que eu não vejo, ele tá na mesa? Não. Na hora que eu não vejo, eu não consigo pegar, Tá cara. aqui, eu tava quase caindo aqui. Então, pela razão, eu só pego aquilo que eu vejo. Mas pelo sentimento, pela emoção, pela fé, eu pego aquilo que eu não vejo. No dia que eu entendo isso, velho, todas as coisas se tornam possíveis. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. E olha só, assim, o que se vê é formado pelo que não se vê. O seu resultado, ele é gerado por aquilo que ninguém vê. E está diretamente ligado à comunicação que você manda para dentro da sua cabeça. Alguém consegue ver o seu pensamento? Humanamente falando? Não. Nem as maiores, melhores máquinas da ciência conseguem ver o pensamento. Ele consegue ver quais são as regiões do cérebro que se acendem quando determinada emoção, determinado pensamento é acionado. Então, aquilo que se vê, resultado, é formado pelaquilo que não se vê. Gente, só isso daqui, só isso, muda a história da vida de vocês. A venda que você ainda não viu, a venda que ainda não chegou, ela é formada naquilo que você está pensando, naquilo que você está comunicando. O cliente que ainda não chegou, que não virou o resultado, que você precisa. Esse cliente, ele chega e ele é formado, ele vira um resultado baseado na comunicação que você gera. Então, olha só. Crenças limitantes, comunicação errada, gera foco em problema. Ruminação, travas, objeções defensivas. Agora, quando as minhas crenças são potencializadoras, as minhas ações vão na direção daquilo que eu acredito, porque, Cássio, se você não acreditar em algo, você vai agir com todo o poder que você tem para fazer aquele algo? Jamais. Não faz. Agora, quando você vira e fala assim, cara, eu sei para onde eu tô indo. Quando você tem esse nível de crença, esse nível de sentimento, porque já passou pela sua cabeça, você já comunicou isso, quando você tem esse nível de crença, de bater no peito e falar, cara, eu sei para onde eu tô indo. O único resultado que você tem possível é chegar onde você vai chegar, ou deve chegar. Entendam isso. E quando vocês entenderem isso, vocês moverão o universo. Porque já foi dito, se tiverdes fé. O que é fé? É emocional. Comunicação. Pensamento. Sentimento. Vou até tirar uma foto que eu gostei dessa rodinha. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Tem um filósofo também que fala, um outro filósofo. Poderosíssimo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Então, se você tiver alinhado com... Mas Pessoal, agora, vamos... Até tirei a foto dessa rodinha. Fazendo... Sem falar de religião, vamos falar só de comunicação interna. Porque a fé nada mais é do que a materialização
da comunicação que eu mando para mim mesmo. Porque a comunicação que eu mando para mim está sendo internalizada em pensamento, virando sentimento, virando crença. Quando ela vira uma crença, eu faço ou eu não faço. Eu tenho potencial ou eu não tenho potencial. O detalhe é que as duas coisas já existem em você. O fazer e o não fazer. É você quem decide para qual lado você vai pender. E tudo isso baseado na comunicação. Porque se tiverdes fé, se tiverdes crença, se de fato acreditardes de todo o vosso coração, tudo quanto pedirdes vos será dado. Quero um cliente melhor. Será que você está se comunicando dessa forma? Quero uma vida financeira mais abundante. Será que você está se comunicando dessa forma? A roupa que você veste, o cuidado que você tem com o que está fora. A gente vai falar sobre isso. Está totalmente atrelado ao cuidado que você tem com o que está dentro. Ah, Rodrigo, eu não concordo. Velho, eu olho para os seus resultados e te provo. A forma que eu me comunico, comigo principalmente, e com o mundo à minha volta, vai definir o tipo de resultado que eu tenho. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz. A grande pergunta dessa tarde é: do que você tem enchido o seu coração? Sabendo que a venda é emocional, ou pelo menos quase a totalidade dela é emocional. Sabendo que a emoção ela está alojada no campo inconsciente do cérebro. O que você tem deixado entrar no seu coração? Ou seja, o que você tem deixado entrar no seu inconsciente? Talvez a sua vida, isso vale até para você, Vini, não mudou ainda, não atingiu os pilares, os patamares máximos, porque a comunicação que você tem consigo mesmo está totalmente bugado. Agora você quer uma chave ainda mais poderosa? Nós entendemos que o que se vê é formado pelo que não se vê. Ou seja, o meu resultado é formado pelo que eu me comunico. A comunicação que gera o meu melhor resultado, ela é interna. Olha que interessante. Teve um grande homem chamado Paulo que escreveu assim: vós sois templo do Espírito Santo. E pela minha fé, eu creio que o Espírito Santo é Deus. E se eu sou templo do Espírito Santo, logo eu sou templo de Deus. Se eu sou templo de Deus, quer dizer que Deus está habitando na onde? Em mim. E se a minha comunicação interna está errada, quer dizer que eu estou me comunicando erradamente com quem? Deus. E se eu me comunico errado com Deus, quer dizer que as coisas que podiam acontecer na minha vida não acontecem. Com isso daqui, sucesso, venda, realização, dinheiro, carro, tudo vira só o resultado de algo que você começou a plantar em você. E o detalhe com essa revelação é que se você está plantando em você e você é templo de Deus, Deus habita em você, você está plantando na onde? Uma terra fértil, plantando em Deus. Plantando em Deus, plantando no reino. E o que a Bíblia vai falar de novo? Não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Pega um carro, pega o meu carro, deixa ele 5 anos paradinho onde ele está ali. E volta e vê como que ele está. Ajuntais tesouro
nos céus, no reino. Ele vai estar até transformado de branco para creme. Para creme, roda murcha, não vai pegar, vai estar todo cheio de ferrugem. Agora, juntai tesouro no reino. Poxa, eu sou a presença de Deus nessa terra. Se eu sou a presença de Deus, eu carrego o reino. E se eu preciso juntar tesouro no reino, eu preciso juntar tesouro na onde? Dentro. Gente, isso é muito poderoso. Isso mudou minha vida em um nível que vocês não têm noção. Para quem sabe, alguns sabem, sou filho de mãe solteira. Meu pai fugiu antes de eu nascer, quis a boa sorte que ele aparecesse pouquinho antes de eu nascer, para eu ter pelo menos o nome dele no meu registro, mas nunca me deu uma borracha de escola. Nunca fez nada. Morando em invasão de lona, sabe, Vinícius? Aquelas lona preta, onde a única coisa que a gente tinha de valor era o bujão de gás. E a gente dormia quase que abraçado no bujão, porque toda noite tinha um filho das trevas que ia lá rasgar a lona para tentar roubar o botijão. Foi nesse cenário que eu cresci. O que mudou, Rodrigo? Comunicação. Pensamento. Sentimento. Sabe aquele sentimento que tudo vai dar errado? Sabe aquele sentimento que, cara, a coisa não flui? Isso daí eu eliminei da minha vida muito tempo atrás. Porque independente da equipe que eu tenha, independente de quem vai estar do meu lado, independente se as portas estão se abrindo ou se naquele momento elas estão se fechando, independente se tem um recurso, independente de todo o problema que está acontecendo fora, aqui dentro, eu sou mais que vencedor. Quando vocês entendem isso, não tem venda difícil. Não tem situação difícil. Não tem hora de estudo a mais que seja irrelevante ou que não seja necessária. Mas tudo acontece na comunicação.